Senhor te abençoe. Hoje, nossa segunda aula, 1 hora de aula sobre hermenêutica. Vou voltar a dizer, o curso Pregador Eficaz são 3 módulos, cada um tem entre 6 e 8 horas aulas. Então nós não estamos aqui pretendendo dar um curso de hermenêutica, de homilética, não. É uma introdução a fim de que você se interesse por esse assunto, a fim de que você ame mais a sua Bíblia e que você debruce o seu coração sobre ela para aprender a interpretação bíblica. Para quê? Para que você não engula tudo que você ouve por aí, não é? Para que você verifique se o que o pregador está dizendo está realmente nas Escrituras, se é realmente assim. Então, esse é o nosso desejo, é o nosso intuito. Amém? Alexandre Lucas, de Fortaleza, Deus te abençoe, Alexandre. Eunice, de Parnaíba, Eunice, o Senhor te abençoe e te guarde. Nós temos ali a Nilda, o Carlos, Railson, Wellington. Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Durante a live eu não tenho como falar ou ler os comentários, mas deixa eu dizer uma coisa, muitos irmãos deixaram perguntas, muitas perguntas, e eu tentei responder todos, eu acho que eu respondi todos. E se surge alguma dúvida, você pode me mandar uma pergunta que eu vou responder depois para você lá em off, tá certo? Ou mesmo na próxima aula, amanhã eu posso estar voltando, já respondendo algumas perguntas. Pois bem, vamos de fato começar a nossa aula. Está aí a Thaís de Jesus também. Paz do Senhor, Thaís, Deus te abençoe. Vai clicando nesse coraçãozinho que tem aí no Instagram, que hoje eu soube que quando você clica aí nesse coração, o Instagram sobe a publicação para aparecer primeiro para as pessoas que me seguem. Quero louvar a Deus pela vida de todos que estão aqui. Antes de entrar aqui um pouco, eu olhei ali no meu Instagram, tem mais de 200 lives acontecendo. Mais de 200. Então eu me sinto honrado com você aqui, você podia escolher qualquer uma, mas resolveu estar aqui conosco. Deus abençoe sua vida. Pablo, um forte abraço para você. Kelto, que já está aí conosco também. Marcos, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Se tem alguma pergunta, coloca aí, ó, você vai ter uma aí do ladinho da caixinha para você escrever. Tem uma caixinha com um ponto de interrogação. Clica nele lá, faz a pergunta, eu vou ler depois e respondo para você, ou manda para mim lá essa pergunta lá no privado, ok? Vamos lá, todo mundo preparado para a nossa aula? Ontem nós falamos sobre a hermenêutica nos gêneros, aplicado nos salmos. E eu disse que as regras de interpretação, elas mudam de acordo com isso. Há uma hermenêutica para os salmos, uma hermenêutica para as profecias, há uma hermenêutica também para as parábolas, e aí nós precisamos entender isso e colocar no nosso coração o desejo de aprender isso. Claro, eu volto a dizer, as regras são dadas com mais afinidade, com mais força, dentro do curso. Eu não estou aqui ministrando o curso, quem sabe Deus vai nos dar a oportunidade. Nós estamos criando uma plataforma online para oferecer todas essas especializações que a Academia de Mestres, que é o nosso instituto, né? Nós trabalhamos com o Instituto Pedra de Esquina, e um dos braços desse instituto é a Academia de Mestres. Outro braço desse instituto é as escolas de princípio. As escolas de princípio acontecem, né? Nós paramos agora, mas ela vai voltar a acontecer nas quintas-feiras, 2 vezes por mês. Elas acontecem, para os irmãos terem uma ideia, de 10 horas à meia-noite. De 10 horas da noite à meia-noite. E fica lotada a nossa classe. Chega a ter 400 alunos. Gente senta no chão porque não tem onde sentar, mas vem aprender. Pra vocês terem uma ideia, nós passamos ensinando só o capítulo 1 de Gênesis, sobre a criação. Nós passamos 40 horas só em Gênesis capítulo 1. Pra você ter uma ideia de como a Bíblia é rica, é riquíssima. Então, quem sabe no futuro, a gente já está preparando a plataforma, você vai ter a alegria de entrar na plataforma do site da Academia de Mestres e poder fazer esse curso lá comigo, que eu vou oferecer
na sua totalidade, ok? O Israel Rodrigues está dizendo que, se possível, que eu indique alguns livros para auxiliar na interpretação, amém? Eu vou colocar isso nos stories, vou pegar alguns livros, um pequeno comentário deles e vou colocar nos stories para vocês. Talvez eu faça ainda hoje, se não amanhã vai estar nos stories, ok? Então vamos lá? Vamos lá. Nós falamos sobre a hermenêutica dos Salmos e queremos falar um pouco hoje, nessa hora que temos, sobre a hermenêutica profética e nas parábolas. É interessante isso. A interpretação das parábolas de Jesus talvez sejam as interpretações mais difíceis da Bíblia. Apesar de que a maioria das pessoas dizem que Jesus falava em parábola para simplificar as coisas, mas não é bem assim. Jesus não falava em parábolas para simplificar as coisas, como a gente ouve muito. Os discípulos perguntaram a Jesus uma vez: mestre, por que é que o Senhor fala em parábolas? A resposta de Jesus foi a seguinte: para que ouvindo não entendam, para que vendo não enxerguem. Jesus está dizendo: eu falo em parábolas para que eles não entendam. E isso era tremendo, porque depois que Jesus falava em parábolas, quando Jesus se reunia com seus discípulos, Jesus dizia aos seus discípulos: olha, a eles não é dado a entender as parábolas do reino, a eles não é dado a conhecer os mistérios do reino, mas a vós é dado. E então ele interpretava as parábolas. Por que para nós a interpretação da parábola parece mais fácil? Porque Jesus dava a interpretação das parábolas aos discípulos, mas a multidão, aos que o ouviam, não. A multidão ia para casa com um enigma na mente, mas os discípulos e nós recebemos de Deus essa interpretação. Mesmo tendo a interpretação que Jesus disse, muita gente tem dificuldade com as parábolas, e não é à toa. Porque quando nós pensamos na hermenêutica, na exegese bíblica, e aí eu preciso que força o texto, a fim de que o texto diga o que ele quer dizer. A gente vê muito isso. Não é uma interpretação bíblica do texto, porque a Bíblia interpreta a Bíblia. Bom, vocês terem uma ideia. Nada contra, eu acredito muito em milagres, eu acredito muito, eu sou um homem muito crente, muito fervoroso, eu creio em milagres, em maravilhas e tudo mais. Eu estava há uns 10 anos atrás em uma conferência de milagres em um estado do nosso Brasil, do nosso território. E lá tinha um pastor que ele orava e ele dizia, na noite que ele falou não aconteceu, mas ele dizia que orava e Deus dava dentes de ouro, dente de prata, fazia nas pessoas uma restauração, obturação de prata, de ouro, tudo mais. Já ouvi muito falar sobre isso e eu volto a dizer, acredito muito que Deus pode operar maravilhas. Lá nessa noite não aconteceu. Mas ele pegou e disse o seguinte: olha, muita gente fica dizendo que o que eu estou fazendo aqui não é bíblico, mas está escrito na Bíblia uma profecia acerca desse milagre. Ele pregando, dizendo: qual é a profecia acerca do milagre que ele disse? Ele pegou um texto de Abacuque, quando Deus diz assim: eu vos darei limpeza de dente. O texto está escrito assim: porque eu, o Senhor, lhes darei limpeza de dente. E ele começou a dizer que aquilo que acontecia era o que estava naquele texto, Deus estava dando limpeza de dentes. Ok, tudo bem. Mas quando a gente vai olhar o contexto daquele texto, Deus está dizendo que vai mandar fome. Deus está dizendo que a colheita vai falhar, que a plantação não vai nascer, que a fome virá sobre a terra e por isso o povo não vai ter com que sujar os dentes. Não vai ter o que comer. Não está se referindo a obturações de ouro, de prata. Volto a dizer, eu acredito em milagres, viu? Não vou nem discutir isso. Mas o texto não diz isso. Então é uma forçação do texto para que o texto diga o que eles querem que diga. Isso acontece muito em cima dos púlpitos, mas acontece demais. A gente ouve muitas coisas que são ditas. Eu já ouvi pregador dizer que a Bíblia diz para não chorar sobre o leite derramado. Você tem uma ideia? Para não chorar sobre o leite derramado. Então a gente ouve muita coisa, a gente considera todas elas, a gente não despreza as pregações, a gente vê
que às vezes a pessoa está sendo maldosa, forçando o texto para dizer o que elas dizem, mas outras estão dizendo na sua simplicidade. E aí você tem que ter discernimento para isso. Porque você não pode estar ouvindo uma mensagem e estar aqui criticando quem quer que seja que está pregando, se ele está passando o que aprendeu com humildade, apesar de não estar ensinando como deveria ensinar. Você tem que ter essa, como é que eu vou dizer, sensibilidade espiritual. Ó, vou te contar uma coisa. Há muitos anos atrás, eu fui chamado para pregar em uma cruzada. Eu estava no auge como evangelista, pregando em cruzadas em todo o Brasil. Eu pregava em cruzadas. Eu era chamado demais. Meu ministério ainda não era na área do ensino, era um ministério mais voltado para a área evangelística. Então eu era convidado demais para pregar em cruzadas. E eu fui pregar em uma cruzada de 3 dias. Eu preguei a primeira noite, não houve conversões. Eu preguei a segunda noite, não houve conversões. Eu orava, jejuava, dizia, meu Deus, o que é isso? Preguei a terceira noite, não houve conversões. Mas na terceira noite, antes do culto começar, era numa cidade do interior, aqui do Piauí. Antes do culto começar, um irmão chegou, eu já estava em cima do palanque, que eram 2 caminhões que a gente tinha colocado, isso tem 20 anos, você teria uma ideia, muito tempo atrás. Talvez tenha até mais de 20 anos. E aquele irmão chegou de jumento, nos lombos de um jumento, amarrou o jumento no caminhão, desceu, subiu, e eu fiquei sabendo que ele era dirigente de uma congregação no interior daquela cidade. Um homem muito humilde, não tinha leitura alguma, analfabeto. As pessoas tinham que ler os textos para ele decorar, mas um ganhador de almas, um homem muito dedicado na obra de Deus. E aí, depois que eu preguei naquela noite, o pastor deu oportunidade a esse homem rude, sem estudos, para orar encerrando o culto. Mas quando ele pegou o microfone, ele não orou. Olha o que ele fez. Ele disse assim: gente, não é possível que depois de uma mensagem tão linda como essa, não tenha ninguém para aceitar Jesus como Salvador. Aí, ele rude, dizendo, o povo gosta mesmo, é do diabo. O povo quer ir para o inferno. O povo gosta de adorar Satanás, de dançar as músicas do diabo, de botar na boca a chupeta do diabo, se referindo ao cigarro. E ele começou a falar isso e ele pegou e disse assim, mas eu quero dizer para vocês que o diabo não é nada e Jesus é tudo. E ele disse, eu vinha em cima do lombo do meu jumento para essa cruzada, mas pensando e falando em línguas estranhas, porque eu vim pensando e o Espírito Santo me revelando que Jesus é tudo e o diabo não é nada. Aí ele disse uma frase, eu fiquei olhando, dizendo, por que esse homem não ora logo, Jesus? E ele disse uma frase poderosa, olha o que ele disse. Ele pegou e disse o seguinte, eu vim pensando que o diabo é tão fraco e tão derrotado, que ele não passa na prova dos 9 fora. A prova dos 9 fora é uma prova matemática, não é que a gente vai tirando, menos 9, 9 fora, tiro 9. E eu fiquei olhando para aquilo e ele disse, deixa eu mostrar para vocês, qual é o número da besta fera? Ele dizia desse jeito, não é 666? Aí ele vai fazer a conta, 6 mais 6, 12, com 6, 18, 9 fora, 9, 9 fora, nada. O diabo não é nada. Está vendo que ele não passa na prova dos 9? Você quer fazer o que servindo o diabo? Vem aceitar Jesus, larga essa cachaça, larga isso. Gente, vieram 25 pessoas à frente a aceitar Jesus com a mensagem do 9 fora. Desse dia em diante eu comecei a pregar essa mensagem, anotei o esboço, porque Deus usa cada um na sua simplicidade. Simplicidade. Por mais que você estude teologia, por mais que você estude interpretação de texto, tenha sensibilidade com aqueles que Deus usa, porque a unção faz toda a diferença. Ok? A unção faz diferença. Eu preciso dizer isso, porque tem gente que diz que a teologia deixa as pessoas soberbas, que a teologia deixa as pessoas orgulhosas. É mentira. A teologia revela o soberbo, revela o orgulhoso. Que tem muita gente que estuda teologia para se impor aos outros. Não demonstra humildade naquilo que aprendeu e não é sensível com aqueles que estão em sua volta. Então, cuidado com isso, seja sensível. Eu li na biografia do pastor Bernard Johnson, que surgiu no Brasil um pregador
que pregava no Brasil inteiro, também um homem rude, sem leitura, com pouca leitura, semi-analfabeto, e que ele pregou no Brasil inteiro e levou milhares e milhares de almas ao reino de Deus, pregando uma única mensagem, porque naquele tempo se pregava uma mensagem durante 1 ano ou 2, e a mensagem daquele homem, o Bernard Johnson disse que tinha como tema o homem ostra, e ele pegava e dizia: o homem ostra, ele está fechado, não dá lugar a Deus, mas se ele é aberto, tem uma pérola dentro dele, e ele pregava e ganhava as almas. O Bernard Johnson ouviu tanto falar disso, que o pastor Bernard Johnson era o evangelista das cruzadas no Brasil inteiro, que resolveu ir ouvir esse pregador. Ele não foi para o púlpito, foi mesmo assim, vestido de traje esporte, foi para o culto e ouviu ele para saber de onde ele tirou aquela mensagem. E o homem pregava a mensagem a partir de um texto de provérbio que dizia assim: o homem austero, de Eclesiastes, perdão, o homem austero é de poucos e maus dias, o homem austero. Mas quando ele ia ler o texto, ele lia assim: porque o homem ostra é de poucos e maus dias. Ele não conseguia ler austero, ele dizia ostra. E no entendimento dele, ele pregava assim. E aí, o pastor Bernard Johnson, quando começou a ouvir a mensagem, disse: quando terminar o culto eu vou corrigi-lo. Mas quando terminou o culto e aquele homem fez o apelo e quase 600 pessoas foram aceitar Jesus, o Bernard Johnson disse: é melhor eu deixar ele pregar, porque Deus está usando ele na simplicidade, na humildade dele. Então entenda isso. Deus deu para alguns escudo e espada, mas alguns têm apenas uma pedra e uma funda. Mas a unção faz a diferença. Isso não quer dizer que você não deve crescer. Você deve estudar e deve crescer muito espiritualmente e muito no conhecimento da palavra. Porque Davi derrotou o gigante com a funda. Mas as outras guerras de Davi não foram ganhas com uma funda. Ele aprendeu a usar a espada, aprendeu a usar a lança, aprendeu a usar o escudo, aprendeu a cavalgar, e ele aprendeu com o maior guerreiro de Israel, que era Saul, um benjamita. E a Bíblia diz que um benjamita valia por 1000 homens. Por 1000 homens. Então, é melhor você ter sempre essa sensibilidade. Ensine, faça a sua parte, tenha sensibilidade para continuar ensinando a palavra e aprendendo a palavra, ok? Então tem muita coisa que a gente precisa corrigir em nosso coração, e eu preciso te dizer isso porque muita gente pega o ensino e fica soberbo. Muita gente pega o conhecimento e transforma isso em soberbo em seu coração. O conhecimento não deixa soberbo, só revela o orgulhoso e o soberbo. Porque eu ensino a palavra há 30 anos e não há lugar no meu coração para soberba, nem para desprezar alguém pelo conhecimento que tem. E nunca me levantei de um púlpito dizendo: eu não vou ouvir fulano porque ele não tem meu nível. Não há uma só vez que eu pare para ouvir a palavra de Deus ou alguém pregando que eu não aprenda algo novo e algo extraordinário, ok? Então eu preciso te dizer isso antes de qualquer coisa. Está aí o meu amigo Edvan Girão, de Fortaleza, colocando aí 2 Pedro 3:18, crescendo na graça e no conhecimento. É isso mesmo, meu amigo. Então vamos lá. A hermenêutica dos Salmos, nós já demos aí uma pincelada, como a gente diz aqui no Piauí, e aí vem a questão da hermenêutica das parábolas. É importante dizer que hermenêutica e exegese bíblica, ela é importante porque nós estamos divididos, separados dos textos bíblicos por diversas lacunas, por abismos, e nós precisamos, para entender os textos, transpor estes abismos. Quais esses abismos? Primeiro, o abismo histórico, o tempo. Não é? A Bíblia é um livro antigo, não é velho. A Bíblia não envelhece. É um livro antigo, mas nunca envelheceu. Tem gente que diz: a palavra de Deus se renova a cada manhã. Isso não está escrito na Bíblia, que a palavra de Deus se renova, porque ela nunca envelheceu. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, é uma citação de Lamentações 3, versículo 22, 23, as misericórdias do Senhor
são novas a cada manhã. Não se renova, são novas. E a Bíblia não se renova porque nunca envelheceu. A palavra de Deus não envelhece, ok? Então a palavra de Deus não envelhece. Ela é antiga, mas não é velha. Apesar disso, dela ser antiga, ela é atual. Mas nós, muitos de nós, cometemos o erro de tentar interpretar a Bíblia e interpretar os seus textos a partir da nossa perspectiva moderna. Não vai funcionar. Nós estamos separados. Porque quando eu falo de tempo, a lacuna do tempo, eu também estou falando das lacunas culturais. Então eu tenho que ter um conhecimento básico da cultura judaica para que eu interprete alguns desses textos. Então não vai funcionar eu olhar para o texto bíblico e tentar interpretar o texto a partir da nossa visão moderna. Não vai funcionar a interpretação lá dos textos orientais, da cultura do Oriente com a cultura do Ocidente, vai dar choque. Por exemplo, é costumeiro durante todos esses anos que eu tenho ensinando a palavra, ou pastoreando, ou pregando, que eu encontre pastores que vão falar sobre Mateus capítulo 25, e quando vão pregar sobre Mateus 25, a parábola das 10 virgens, eles dizem que as 10 virgens são 10 igrejas. Gente, isso é inconcebível. E eles dizem que as 10 virgens são 10 igrejas porque estão tentando interpretar o texto de Mateus 25 a partir do contexto moderno, a partir do casamento que nós conhecemos no nosso contexto. E não vai funcionar. Primeiro, porque Jesus não é bígamo. Jesus não tem 10 noivas. Jesus não tem 10 esposas. A igreja é uma só, a noiva do Cordeiro. Então, se eu penso assim, imediatamente eu não posso jamais conceber que o noivo está vindo para 10 virgens. Aí, por que eu não entendo o texto? Porque eu estou separado por uma lacuna cultural. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir buscar, dentro da cultura judaica, como é que um casamento judaico acontecia. Qual era o procedimento de um casamento em Israel? Como é que o casamento acontecia? Descobrindo isso, eu vou descobrir o que Jesus quer comunicar através da parábola das 10 virgens. Quando eu olho, porque quando Jesus está falando sobre as 10 virgens, o povo em Israel, os discípulos, estão entendendo o que Jesus está dizendo. Por quê? Porque o contexto do casamento judaico é conhecido por todos eles lá. É conhecido. Aí você precisa ter um manual da cultura judaica. Você vai encontrar vários aí muito bons para ler esses manuais bíblicos de cultura judaica. Você vai ter que ter comentários bíblicos do Antigo Testamento, comentários judaicos, comentários cristãos, mas comentários judaicos, porque os comentários cristãos cultural, estou falando da cultura do Antigo Testamento, ainda são muito fracos diante do comentário que um judeu vai te dar, e tem muitos comentários até de judeus convertidos que vão falar sobre isso. Quando nós olhamos esse aspecto a partir da cultura, as 10 virgens, nós vamos entender que as 10 virgens não são 10 noivas. As 10 virgens eram 10 adolescentes ou pré-adolescentes que eram separadas para ajudar a noiva no preparativo para o casamento, na preparação do seu casamento. Aquelas 10 moças eram escolhidas na comunidade. Você vai ver isso no Salmo 40, Salmo 45, Salmo 125. Você vai encontrar essas, e também no livro de Isaías, você vai encontrar essas 10 moças que acompanham a noiva. Essas 10 moças, elas vão ajudar a noiva a se preparar para o casamento. E depois elas vão receber um penhor. Elas vão receber um penhor. Você lembra da parábola das 10 dracmas? Da mulher que perdeu as dracmas? Aquela parábola, se você conhece a cultura de Israel, você vai saber
que uma dracma não valia nadinha, irmãos. A Bíblia diz que se comprava 5 pardais com uma dracma. Você tem uma ideia. E por que aquela mulher procura tanto aquela dracma? Porque aquela dracma era um penhor. Geralmente o noivo, quando noivava com uma moça, dava para ela 10 dracmas, que ela ia fazer uma tiara e colocar na cabeça. E no fim do casamento ela ia pegar aquelas 10 dracmas e dar uma dracma para cada noiva, ou perdão, para cada virgem que lhe acompanhou como um penhor. É uma simbologia linda. Então, se eu leio a parábola das 10 virgens e eu não olho o contexto cultural que o casamento acontecia em Israel, eu vou perder toda a revelação do texto. Aí eu vou acabar dizendo besteira, que são 10 noivas, como a maioria dos pregadores dizem. Em lugar nenhum o texto diz que são 10 noivas, diz que são 10 virgens, e elas acompanham a noiva no seu cortejo. Então, olha que coisa linda. A parábola das dracmas já indica que aquela mulher era noiva. E ela não era pobre, como muita gente diz, porque a Bíblia diz que, achando a sua dracma, ela convidou toda a cidade para uma festa, para um churrasco. Como é que alguém pobre dá um churrasco para uma cidade inteira? O valor da dracma é porque a dracma era um penhor que ela recebeu do noivo. Aquela mulher lá, sim, tem muito de noiva, mas as 10 virgens não. Elas acompanham a noiva. Vocês olharam a cultura de Israel, ó. Não é o noivo que espera a noiva. É a noiva que espera o noivo. Na nossa cultura, é a noiva que é esperada pelo noivo. Na cultura de Israel, não. Por isso a igreja é uma noiva que está aguardando o noivo. Então quem está vindo é o noivo. E o que há de vir virá e não tardará. Não é? Vai se diferenciar das noivas que de praxe sempre se atrasam. Não é? Eu vou dizer novamente que eu vou mandar alguns irmãos que estão tanto aqui no YouTube como no Instagram dizendo que querem algumas indicações. Eu vou pôr a capa de alguns livros, de algumas coisas que eu tenho, porque aqui tem muita coisa. Eu tenho estantes espalhadas aqui com muita coisa que eu posso depois estou mostrando aqui no YouTube para os irmãos, estar compartilhando com você para que você tenha um conhecimento mais vasto dessa cultura. Então o que é que eu quero te dizer? Vai interpretar um texto? Você precisa entender que nós estamos separados pela lacuna temporal. Tem uma lacuna temporal. Eu preciso entender aquele texto a partir da cultura dessa lacuna temporal. E principalmente as parábolas. As parábolas, se você não entender a cultura, você não vai perceber a revelação de Cristo nas parábolas. Eu acabei de falar sobre a parábola das 10 virgens. A lacuna cultural impede muita gente de entender que essas 10 virgens são 10 moças que acompanham. E elas apontam para quê, pastor? Elas apontam para muita coisa. Por exemplo, elas podem apontar tipologicamente, nós vamos falar de tipologia em um outro ponto, mas tipologicamente ela pode apontar para isso. Olha, quem é que está aqui na terra, levantado por Deus, para trabalhar com a noiva, com a igreja? Nós sabemos que o Espírito Santo está adornando a noiva, não é? O Espírito Santo adorna a noiva com dons espirituais e com o fruto dele mesmo, o fruto do Espírito. Mas além do Espírito Santo, Deus levantou aqui quem? Aí nós temos que ir lá para Efésios 4, quando a Bíblia diz que Jesus deu uns para apóstolos, profetas, doutores, evangelistas, pastores. 5 ministérios. Para quê? Aí o texto vai dizer: para ensinar e fortalecer a noiva, a igreja. Então nós temos 5 ministérios trabalhando com a igreja. Tipologicamente, aquelas 10 virgens podem ser 5 ministérios sábios, 5 ministérios sábios e 5 ministérios imprudentes, indicando que quando Jesus voltar para encontrar a noiva, tem 5 ministérios que não estão
com azeite suficiente para encontrar o noivo. E aí isso abre um leque tremendo para nós falarmos sobre os ministérios que estão prontos para encontrar o noivo e um ministério que não está pronto para apresentar. Você tem que lembrar que a Bíblia diz que esses ministérios que Deus deu dará conta sobre cada uma das pessoas que foi confiada a esses ministérios. Então, daí já abre um leque para um entendimento muito poderoso, perdão, do texto da parábola das 10 virgens. A lacuna temporal, a lacuna cultural. Aí nós temos a lacuna linguística. A Bíblia foi escrita originalmente em hebraico, no Velho Testamento, aramaico e também no Novo Testamento em sua maior, esmagadora parte em grego. Então nós temos aí agora o abismo da linguística. Entender esses textos no original é importante para quem quer fazer uma hermenêutica e uma exegese fiel dos textos. As traduções, elas roubam um pouco do texto original, do entendimento. Por quê? Não é culpa dos tradutores. Você imagina que nós temos a língua hebraica, o aramaico, o grego, são riquíssimos, e aí eles têm que traduzir para o português, por exemplo. Aí eles têm uma palavra lá, e aí aqui, quando essa palavra chega, eles têm 10 palavras que podem traduzir essa palavra, e eles são forçados a escolher uma. E às vezes a que eles escolheram vai nos roubar alguma coisa do texto, não vai nos dizer a raiz daquele texto. Então eu preciso ter os textos originais. Nós temos Bíblias transliteradas, eu tenho aqui todo o Antigo Testamento transliterado, eu tenho o Novo Testamento transliterado. Você tem que ter um conhecimento mínimo do hebraico e bíblico, do grego, para que você olhe a raiz etimológica das palavras, para que você entenda o que aquela palavra realmente está indicando, falando, para que você possa compreender o texto. Por exemplo, nós temos algumas traduções que nos roubam. Eu vou tirar um tempo aqui para te falar sobre alguns textos que nós temos na Bíblia que nos roubam verdades extraordinárias, porque a tradução deixou de apresentar uma palavra, engoliu uma palavra, ou não deu uma tradução correta para aquela palavra naqueles tempos, né, e nós continuamos usando. Por exemplo, a gente tem o Salmo 23. Vou usar o Salmo 23 que a gente cita muito. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é assim que está escrito lá no original, não é? Porque o Senhor é teu pastor, mas eu acredito que já te faltou muitas coisas. Para mim falta. Para mim, às vezes, falta dinheiro, falta saúde, as coisas faltam. Mas o texto está lá dizendo Adonai Lor, não é o Senhor é meu pastor. Adonai Lor não é não faltará. Não. O Senhor meu pastor não me faltará. Não é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É o Senhor meu pastor não me faltará. Ou seja, pode faltar as coisas, mas o Senhor não faltará. Pode faltar muita coisa na sua vida, mas Ele estará com você. Aí o salmista vai dizer, o Senhor meu pastor não me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente pelas veredas da justiça. Aí ele vai dizer, ainda, olha, guia-me pela vereda da justiça, mas ainda que eu ande no vale da sombra da morte, Ele não me faltará, Ele estará comigo. Amém? Então nós temos também essas lacunas na linguística, que aí nós precisamos debruçar o nosso coração para entender esses textos e para extrair do texto sagrado a revelação bíblica do texto para o nosso coração. Ainda falando sobre a linguística, ainda tem as lacunas filosóficas, geográficas, tem muita coisa, muita coisa. Gente, é incrível como o tempo passa rápido. É incrível, já estamos com 40 minutos, meu Deus do céu, e eu não entrei em quase nada aqui para falar. Olha, na hermenêutica profética, nós vamos voltar para a hermenêutica, para essas lacunas aí, tanto linguísticas, como as lacunas
culturais. Vamos já lá para as parábolas. Mas na hermenêutica profética, que eu estou dando aqui uma pincelada também, nós devemos olhar os textos proféticos que estão cheios de simbologia e que estão repletos de tipologia. Quando nós olhamos os textos proféticos, eles são muito tipológicos, e nós precisamos entender essas tipologias, essas revelações. Por exemplo, tem gente que lê o livro de Ezequiel e não entende o livro de Ezequiel. Por quê? Porque 70% do livro de Ezequiel é tipológico. O Apocalipse, a maior parte do livro de Apocalipse é tipológica. E por que nós não entendemos? Porque não entendemos a tipologia. As pessoas dizem assim, pastor, o livro mais difícil de entender na Bíblia é o Apocalipse. Eu acho isso uma divergência com o nome do livro. Ó. Apocalipse, a revelação. Como é que um livro que é a revelação é difícil de entender? Se ele é a revelação. Nós não entendemos Apocalipse, na nossa maioria, a maioria das pessoas não entendem, porque não entendem de tipologia bíblica. Não entendendo de tipologia bíblica, não vai entender Ezequiel, não vai entender Daniel, não vai entender Apocalipse. Então você precisa entender. E a tipologia profética está até no nome das pessoas na Bíblia. Por exemplo, nós vamos ter Josué, filho de Num. Josué, filho de Num. O nome Josué no hebraico é Hiroshua. Parece Yeshua, não é? Ioroshua. Ele tem essa, você pode falar dessa forma, mas também pode dizer Joshua e tantas outras formas. Mas o que quer dizer o nome dele? Libertação, ou Deus salva, ou Deus liberta. Um nome profético que Num dá ao seu filho, porque ele está profetizando que o seu filho será usado por Deus para libertar o povo. Então nós vamos ver isso muito na Bíblia. Olha, quando você tem esse conhecimento também da linguística, você olha para o nome de Elias. Qual o nome de Elias no hebraico? O nome de Elias no hebraico é Eliarru. Eliarru. O que quer dizer Eliarru? Eliarru quer dizer só o Senhor é Deus. Olha que coisa interessante. Eliarru, Elias, quer dizer só o Senhor é Deus. Quando Elias desafiou os profetas de Baal e ele ora e o fogo desce do céu e consome o altar, o que é que o povo ficou gritando quando o povo viu o fogo descer? A nossa tradução bíblica vai dizer que o povo então gritou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu acho que você já pegou o que eu estou dizendo aqui. O que o povo ficou gritando foi Eliarru, 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 porque o nome dele já exaltava a Deus e já dizia que Deus se mostraria como o único Deus diante do povo. Um nome profético sobre Elias. Quer dizer, o seu nome, a sua vida, demonstraria a todos que só o Senhor é Deus. Então, quando o povo disse só o Senhor é Deus, estava chamando também o nome de Elias. Isso é lindo demais, isso é extraordinário, eu amo demais tudo isso. Se eu pegasse aqui e fosse mostrar essas linhas dos nomes que eram dados e a importância desses nomes, porque Deus mudou o nome de algumas pessoas, como o de Abraão, porque Deus depois vai mudar o nome de Josué. Você sabia que Deus mudou o nome de Josué? Mudou. Deus mudou o nome de Josué. Procure aí que você vai encontrar. Não vou dar de bandeja hoje não. Tá bom? Então nós temos tudo isso, deve ser levado em consideração. Você deve entender. Amém? Tá te abençoando? Diz alguma coisa aqui para mim no YouTube. Diz alguma coisa aqui para mim. Tem um dizendo aqui que está travando no YouTube. Eu não sei o que fazer com isso, porque nós já temos aqui 200 megas de internet para que isso não aconteça. Mas eu observei também que o vídeo de ontem travou no YouTube. Então o que é que eu estou fazendo? Eu estou descendo aqui do Instagram Live e vou postar depois no YouTube, para ficar lá o tempo inteiro. Vai ficar aqui por 24 horas, mas depois eu vou mandar tanto a aula de ontem como a de hoje
lá no YouTube, para que você pegue ela na íntegra, sem estar travando. Está abençoando a tua vida? Diz alguma coisa aí, glorifica o nome do Senhor. Dá um joinha aí que vai dar certo, em nome de Jesus, tá bom? Então vamos lá. Falando mais sobre nesses 15 minutos que nós temos, sobre os textos com exemplos na prática das parábolas, da interpretação das parábolas. Por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 17, eu estou usando aqui, olha, quando eu falo sobre interpretação bíblica, olha, eu tenho aqui cerca de 30 traduções. A que eu mais amo é essa, é a Reina Valéria. Essa tradução da Reina Valéria é de 1602. É uma das traduções mais fiéis ao texto original. Mais fiéis ao texto original. A Reina Valéria. Você só vai encontrar em espanhol. Mas é extraordinária. Muito boa. Muito boa. Mateus capítulo 5, versículo 13. Eu não vou ler aqui, para a gente ganhar tempo. Mas Jesus está dizendo lá: vós sois o sal. Vós sois o sal da terra. E Jesus vai dizer o seguinte: se o sal se tornar insípido, como há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Irmãos, infelizmente, muitos irmãos estão me dizendo que está travando aqui no YouTube. Se você puder, vai lá para o Instagram. Você vai colocar @pastor_Azeas_Pontes, vai me encontrar. E eu prometo que vou colocar a live que está no Instagram aqui no YouTube sem travar, para que você assista quantas vezes você quiser, tá bom? E os que estão no Instagram comigo, depois vão lá, segue a gente lá no canal. Então, vamos lá. A partir da cultura, eu vou ter um entendimento, transpondo a lacuna cultural, dessa parábola. Vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, para nada mais serve. A pergunta é: onde é que você já viu sal insípido? Onde é que você já viu sal insípido? Sal é sal em qualquer lugar do mundo. Sal é sempre salgado. Então nós temos que entender o que é que faz um sal se tornar insípido. Aí, dentro da questão cultural, nós vamos descobrir uma coisa interessante. Eu acredito que quando Jesus falou sobre isso, ele estava diante de uma situação dessa. Em Israel, as pessoas faziam um forno de barro, como a gente tem costume de fazer aqui no Nordeste, para assar bolo na Semana Santa, e a gente assa até leitão inteiro lá dentro, é muito bom, não é? A gente assa muita carne, a gente faz os fornos de barro, aqui a gente faz redondo, mas lá eles faziam quadrados. Eles pegavam o sal e forravam o forno por dentro, e também cobriam o forno com sal. Para quê? Para criar um forno que mantivesse a temperatura ainda mais elevada. O sal mantinha aquela temperatura em um nível muito alto, né? Eu até brinco com meus alunos dizendo: olha os judeus inventando micro-ondas. Só que tinha um problema. Perdão. Qual era o problema? É que depois que eles assavam o bolo, depois que eles assavam a carne, depois que eles assavam isso, o sal se misturava com a cinza. E aquele sal não servia mais para ser usado na comida, por exemplo. Então, o que é o sal insípido? É o sal que perde o seu valor. É o sal que perde o seu propósito. Então, a partir daí, olhando para isso, eu acredito que Jesus, quando disse isso, estava vendo alguém tirando o sal de dentro do forno e jogando fora. Porque depois que era usado, eles tiravam o sal de dentro do forno, misturado com cinza, com tudo, e jogava fora. E aí ele só servia para ser pisado. Então Jesus está dizendo o seguinte, está falando sobre o propósito da igreja e o nosso propósito individualmente. O que Jesus está dizendo é que se você está vivendo o propósito de Deus na sua vida, e se você está sendo igreja, então você nunca vai perder o sabor. Você nunca será jogado fora, porque você não vai perder o seu propósito. Porque tem gente que abandona o seu propósito para servir em alguma coisa por um tempo.
como Saul serviu para um propósito durante um tempinho e depois ele é descartado. Não queira viver fora do seu propósito, porque quando você decide viver fora do seu propósito, você ganha proeminência, você ganha audiência um tempo, mas depois você é esquecido, porque você não está vivendo o seu propósito, se tornou insípido, um pregador sem sabor, alguém que tem um ministério, mas ninguém quer lhe ouvir. As pessoas até se escondem de você, você se tornou chato, porque você decide viver uma coisa que não é o seu propósito. Deus te chama para ensinar, você quer cantar. Deus te chama para apacentar, você quer ser evangelista. Deus te chama para uma coisa, você quer ser outra, porque você admira aquilo, é a bola da vez, é o que está fazendo sucesso. Você já viu como está hoje? As pessoas, elas querem fazer o que está trazendo audiência, o que está dando proeminência. Eu estou há quase 30 anos naquilo que Deus me chamou para ser. Me dê audiência ou não, me faça conhecido ou não, isso não me importa. Eu quero viver o meu propósito. Eu quero viver o meu propósito. Se eu atingir multidões, beleza. Se o meu propósito é com poucos, eu vou cumprir o meu propósito. Deus diz que levanta homens para 50, para 100, para 1000, 10.000 e para milhares. E o que importa no final não é se eu ministrei a milhares, é se eu fui chamado para ministrar a 100 e eu ministrei aos 100, cumpri o meu propósito. Pare de se importar em ter audiência e aparecer diante dos homens, senão você vai se tornar insípido. Você vai ter, você já viu quanta gente aparece, cantores, pregadores, e eles são estrelas errantes, faz um estardalhaço, mas depois ninguém mais lembra deles. Eles não têm ministérios que permanecem. Quando nós falamos em ministérios no Brasil que permanecem, qual é o nome que vem? Você já conheceu quantos pregadores que apareceram, fizeram estardalhaço e não existem mais? Ninguém ouve mais falar deles. Mas há homens que têm ministérios sólidos. Pastor Gesiel Nunes Gomes, um ícone. Pastor Gilmar Carvalho, Gilmar Santos, Gilmar Carvalho também é um ícone, um amigo querido. Nós temos também no Brasil tantos outros homens que se firmaram e que eles têm uma constância, eles não apareceram e desapareceram. Eles têm uma constância. Aí no seu estado você conhece homens que têm uma constância, 20, 30 anos no ministério, tem constância. Por quê? Porque estão vivendo o seu propósito. E vivendo o seu propósito, você nunca se tornará insípido. As pessoas me dizem assim: Pastor Azés, como é que o senhor consegue voltar tantas vezes na mesma igreja? Porque o meu ministério é assim, eu vou a uma igreja e a partir do momento que eu fui até lá, eu fico retornando sempre. No ano seguinte eu vou de novo, no ano seguinte eu vou de novo, no ano seguinte. E existem pregadores, e eu como pastor de igreja sei, eu recebi pregadores aqui que eu não quero nunca mais ver eles aqui. Nunca mais eu quero olhar para eles. Né? Eles estão loucos aí atrás de agendas. Como é que eu consigo voltar? Tem algumas pessoas que estão aqui comigo, que são, por exemplo, de Jardim Guanabara, uma igreja muito querida da Assembleia de Deus em Fortaleza, que eu prego há 20 anos, pelo menos uma, duas, já cheguei a pregar 8 vezes no mesmo ano nessa igreja, que eu amo tanto. Nova Assunção, uma igreja da Assembleia de Deus também, lá em Fortaleza. Como é que a gente consegue voltar? Eu entendo, todas as vezes que eles me convidam para ir novamente, que eu estou vivendo o meu propósito. Eu nunca quis fazer estardalhaço, nem acender holofotes, eu só vou lá ensinar, repartir o que Deus me deu, porque eu entendi o meu propósito, eu não estou preocupado com plateia. Já preguei para 30.000 pessoas e já preguei para 3. Não tem problema. Eu só quero cumprir o meu propósito. Então, se você é sal, você deve viver o seu propósito. É isso que a parábola está falando. Fora do seu propósito, você se torna insípido. Se torna insípido. Então, a partir do conhecimento cultural, você vai entender que o sal insípido para o povo de Israel é o sal que foi usado por um tempo dentro de um propósito, mas que não é o seu propósito original. Então, como ele se misturou com cinza, como ele se sujou com o que estava ali,
ele não pode ir para a panela salgar. Ele não pode ir para o peixe, para a carne salgar, porque ele se misturou. Se misturou com cinza. Ministérios que estão misturados com cinza. Ministérios que estão, pessoas que estão vivendo fora do seu propósito. É isso que a parábola está tratando. Então, se você é sal, você tem que viver o seu propósito. O sal foi feito para quê? Para salgar. Isso é tão tremendo que até o livro de Jó diz assim. Jó no seu livro diz: haverá sabor em algum alimento sem ter o sal? Haverá sabor no ovo sem o sal? Ou seja, qual é o propósito do sal? Um dos propósitos, porque o sal tem 12 propósitos. Sabe, um dia eu vou fazer uma live aqui sobre o sal. Um dos propósitos do sal, dar sabor. Outro propósito do sal, preservar. Então, se você está vivendo o seu propósito, é disso que a parábola está dizendo. Amém? Você está entendendo como é importante conhecer a cultura? Você está entendendo? Diga amém aí, no nome de Jesus. Deixa eu saber que você está entendendo. Outro texto que muita gente lê e não compreende. Meu Deus, tem muita coisa aqui, o tempo já vai acabar. Eu continuo amanhã nas parábolas, tá bom? Mas, por exemplo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A maioria das pessoas que interpretam esse texto, eles interpretam o seguinte, que a igreja está fechada em uma redoma e que o inferno está batendo contra a igreja, que o diabo vem contra a igreja. A maioria das pessoas diz: o diabo está se levantando contra a igreja, e o diabo está vindo contra a igreja, e os demônios estão vindo contra a igreja, mas o diabo não prevalecerá contra a igreja. Não é? Qual é a linguagem figurada de quem prega assim? É que nós estamos dentro de uma redoma e o diabo tentando arrebentar a redoma para pegar a gente, e a gente está lá dentro dizendo: Jesus, não deixa o diabo arrebentar a redoma, não deixa o diabo entrar na igreja, as portas do inferno não prevalecerão. É assim que a gente ouve as pessoas interpretarem esse texto. Gente, o texto é diferente. O texto está dizendo: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que é que o texto está dizendo? Que é função da igreja bater contra o inferno. Não é concordar com o inferno. Paulo, escrevendo a sua carta aos Gálatas, diz assim, ó: irmãos, não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas, nem no coração as aplauda, antes condenai-as. O que é que Paulo está dizendo? Bata contra o inferno. Não seja cúmplice. Quando é que eu sou cúmplice das obras infrutíferas do inferno, das trevas? Quando eu começo a aceitar as trevas na minha vida, na minha igreja, no meu coração. Quando a gente começa a dizer assim: tempos modernos. A pessoa reclama e diz assim: ele é muito religioso. Aí aplaude no coração o mal. Não compra um CD de um cantor aí fora, que as suas músicas trazem pornografia e imoralidade, não compra. Mas quando ouve em algum lugar, gosta, bate palma, aplaude no coração, ama aquilo, né? Tem vontade de ir lá. Quando a Bíblia diz: nem no coração aplauda, nem no coração deseja. É a igreja que bate contra as portas do inferno, contra a feitiçaria, imoralidade, idolatria. A igreja bate. E de tanto a igreja bater, as portas se despedaçam e as pessoas podem ser salvas. As pessoas podem ter as suas vidas mudadas. As pessoas podem ser tocadas pelo poder do Evangelho. Então, a partir da interpretação dos textos, nós vamos entender o que tudo isso quer dizer. Olha, amanhã nós vamos falar um pouquinho mais nesse texto sobre essa lacuna linguística e cultural. Não é? Estou vendo que não vai dar. Os irmãos terem uma ideia, eu tenho aqui uma apostila preparada desse curso que tem 100 páginas e eu estou na primeira página. Na primeira página. Eu vou organizar isso aqui num e-book, toda essa apostila, e eu vou colocar aqui para você em um site. Eu estou tendo essa ideia agora, para que você possa adquirir ela
como e-book por uma oferta, um valor aí irrisório, para abençoar a tua vida, tá bom? Para abençoar a tua vida, tudo que você está disposto é uma das coisas que eu vou te dizer. Quer aprender Bíblia, quer aprender método, quer se aprofundar, não tenha pena de gastar com literatura. Pare de ficar por aí querendo galinha morta. Não. Aquilo que é de graça pertence a todo mundo. Agora, aquilo que tem preço, isso você precisa adquirir. Você lembra da parábola das 10 virgens? Lá na parábola, as virgens sábias dizem para as loucas: ide comprar azeite com quem tem. Então, estou te oferecendo azeite. Eu vou colocar isso à tua disposição aqui depois, para que você tenha toda essa apostila completa sobre a homilética, a hermenêutica, para que você possa estudar sozinho em um método indutivo. Amém? Nós temos aí só 2 minutinhos. Amanhã nós vamos falar ainda sobre esse texto e vamos pegar quando Jesus diz: se tua mão direita te faz pecar, se teu olho, ou só é o olho direito que peca e o outro olho não peca? Como é isso? É só a mão direita que peca? Que negócio é esse? E nós vamos ver muitos outros textos aqui na Bíblia para que você entenda ainda mais dessa hermenêutica e dessa